irmãos, toda manhã está disposto e pula na cama disposto a orar. Sabe, queridos, nossa carne não quer isso. Então, eu quero saber, você tem indisposição para orar? É batalha espiritual começar a orar? Para mim, muitas vezes tem sido, confesso para você. Eu tinha uma rotina de oração que fluía quase que espontaneamente, todas as manhãs. Era o Espírito do Senhor que me despertava. Eu orava sempre ao deitar e falava: Senhor, envia teus anjos para me acordar às 5. Eu quero orar. E um dia, Deus falou, o Espírito Santo falou algo comigo tão forte no meu coração, porque teve um dia que eu deitei muito cansada, mas muito cansada. Eu falei: gente, olha que eu dormi, nem anjo vai me acordar. Vai ter que me bater para me acordar, jogar balde de água fria. Tão cansada que eu estava. Mas, para minha surpresa, 5 horas da manhã, eu despertei com tanta alegria, tanto descanso no meu coração, que eu falei para o Senhor: Senhor, o que é isso? Meu Deus. O anjo veio e conseguiu me acordar. O Espírito Santo falou no meu coração: não, eu te despertei de dentro para fora. Queridos, eu caí no choro, porque foi isso mesmo, foi um despertar, mas eu não tinha noção, pensei que eram os anjos, porque a palavra fala que os anjos trabalham a nosso favor, não é? Que Deus ordena os anjos a trabalharem a nosso favor. Então, eu sempre oro: Senhor, dê ordem aos teus anjos aí a meu respeito, e eu peço tudo. Guardar meu carro, guardar minha casa, dê ordem, porque os anjos, eles são nossos conservos. É assim que está escrito na palavra, e eu creio na palavra num todo. E quando o Espírito falou assim dentro de mim: não, sou eu que te desperto, de dentro para fora. Ele está dentro, o anjo não. Ok? O anjo tinha que me dar uma pancada na cabeça para eu conseguir me acordar. Mas o Senhor, lá de dentro, Ele me despertou com uma alegria. Eu fiquei tão grata. Eu pulei da cama, ajoelhei na beira da minha cama e comecei a ministrar ao Senhor com outro entendimento. Quando o meu coração está mesmo desejoso, sedento, não tem carne que permanece ali, porque o Espírito do Senhor te levanta. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, mas desde muito tempo, agora eu tinha essa rotina desde da minha conversão. Mas agora mudou um pouco essa rotina. E às vezes há uma resistência, porque o diabo, ele resiste à oração. Ele quer que você ore, porque ele sabe que Deus responde a oração. Né, Isabel? Aquela viúva, ela foi no profeta, o profeta deu uma orientação, ela creu e foi fazer aquilo que ela creu. Quer dizer, ela creu em Deus. A palavra do profeta veio só confirmando que Deus estava ouvindo o clamor daquela mulher diante do homem de Deus. E Deus, Ele realmente vem e responde às nossas orações, amém? Mas agora, depois que você resiste, a palavra fala também para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de vós. Eita coisa! Queridos, sabe o que nós precisamos, na verdade? Conhecer a palavra. Conhecer com revelação clara, conhecer e crer nela. Então, eu faço uma guerra. Davi, ele matou um urso e um leão, para depois matar Golias, né? Então, às vezes, de manhã, a gente tem essa expressão também: nossa, eu tive que matar um urso, um leão, um urso, mas estou aqui para arrancar a cabeça do Golias e vou orar, não é? Então, o diabo não quer que você ore. Ele não quer, porque ele sabe que teu papai vai te dar uma resposta que vai agradar, alegrar o seu coração, aquilo que você está pedindo. Lucas 11, verso 9 e 10. Eu quero fazer uma pergunta para deixar você meditando enquanto nós vamos ser ministrados por essa palavra. Você tem orações respondidas? Guarda aí no seu coração. Fecha seus olhos.
Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos. Não é palavra de homem, mas é a tua palavra. Que o Senhor venha com teu poder, com teu espírito de revelação aos nossos corações nessa manhã. E que nós possamos ter um entendimento claro para onde o Senhor está a nos conduzir. Amém. E que nós possamos, debaixo dessa revelação, debaixo da graça e do teu favor, ser homens e mulheres comprometidos com o Senhor, em te buscar, em orar, em tua presença, em buscar a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por isso vos digo, isso é Jesus falando. Jesus dando uma instrução aí no Evangelho de Lucas, está também em Mateus, e diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Tem havido um ensino pela internet que a gente não tem que pedir nada, que Deus sabe tudo. Então Ele já sabe o que você precisa, o que você quer, e você não precisa pedir nada. Mas Jesus disse o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu vou até o verso 10. Esse é o 10. Então era o 9. Depois o 9 primeiro, desculpa. É esse mesmo, essa leu. Sim, é porque está curtinho aí, né? Então, eu creio que existem aqui duas necessidades urgentes na vida da igreja, do povo escolhido, o povo de Deus. É alimento na palavra e uma vida de oração. Então, na verdade, tudo que o Senhor tem para fazer entre nós, Ele o fará por esses dois meios. Amém? Amém. Pela palavra revelada no seu coração e pela oração. Então, o encargo do nosso coração nesses dias é por mais oração na vida da igreja. Mais oração. Que o Senhor nos dê essa graça de alcançarmos esse objetivo. Então, por meio da oração, o Senhor nos deu o poder, queridos, para restringir, limitar, não é? O céu, ou de liberá-lo. Então, a nossa falta de oração simplesmente restringe a ação de Deus. Uau. Nós podemos ver lá, no caso da viúva, já que foi nossa ministração das ofertas, a Isabel citou que se ela tivesse 50 vasilhas, seriam cheias 50. E realmente, se ela tivesse 100, seriam cheias as 100. Amém. Se ela tivesse 200, seriam cheias as 200. Por quê? Porque a palavra já tinha sido liberada sobre a vida dela. E ela creu. Então, quanto mais vasilhas ela tivesse, todas seriam preenchidas. Amém. Amém? Então, ela, ao não ter mais vasilhas, restringiu o céu. O azeite parou. Olha só. O azeite parou. Então, a nossa falta de oração simplesmente restringe a ação do céu. O movimento do céu está associado com o movimento do nosso coração em oração. Uau! Pedir e dar-se-vos-á. Batei, você pediu, já pediu, né? Ainda não chegou? Bate. Aí você vai bater, você vai orar, vai intensificar as suas orações. Aí ainda não chegou? Não se esmoreça, não se desanime, vai buscar a presença e vai fluir. Buscai e achareis. Batei. Buscai e achareis. Então, batei e abrir-se-vos-á. Amém? Então você vai desfrutar da presença do Senhor. O Senhor está procurando, Ele está sempre procurando um intercessor que clame pela realização dos seus planos. Vamos ver Ezequiel 22, o que acontece? 22:30.
Nós temos aqui uma palavra profética. Eu não sei se você creu. Eu creio. Eu tenho reivindicado isso diante do Senhor. Eu creio. Ezequiel 22:30 diz assim: busquei entre eles. Isso aqui, Israel tinha pecado com idolatria no coração. Eles tinham extrapolado em todas as suas atitudes erradas contra o Senhor. E veio uma grande... Aliás, o Senhor já tinha determinado que ia liberar juízo sobre eles. Por quê? Porque eles estavam na lei ainda. E aí o que acontece? Deus fala assim: busquei entre eles um homem, um só, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Você tem orado por Portimão? Você tem orado por essa igreja? Agora mesmo o Henrique estava sentado bem ali onde está o pastor João e a Fabiane. Estava ele e a Abigail. E acho que ele ficou meio angustiado, porque não chegava ninguém. Ele mesmo: cadê os irmãos? Por quê? Porque no domingo nós tivemos aqui, era somos nós. Ninguém mais veio. Acho que ele ficou pensando assim: será que hoje também? Aí ele fez a pergunta. E eu perguntei para ele, joguei logo outra pergunta em cima: você orou? Para que todos eles viessem. Você esteve orando? Aí ele ficou assim, meio assim, e o pai dele falou: hoje não, mas ontem sim. Ok. Então, Deus estava à procura de um homem que entrasse na brecha, que fosse para a presença dele, estivesse orando e clamando por vidas, clamando pela mão de Deus, não com juízo sobre aquela terra, mas com salvação. Aleluia. Lá em Atos 4, nós vamos ver como, quando a igreja ora junto, verso 29 a 31, o que acontece quando a igreja realmente resolve responder ao Senhor e pedir juntos, estar juntos. Aí diz assim: agora, Senhor, olha, nesse contexto aqui, Pedro e João tinham sido presos e proibidos de falar do amor de Jesus. E aí, quando eles foram soltos, o que aconteceu? Eles foram para uma reunião, porque a igreja estava lá reunida para orar, e eles foram, e eles falaram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças, porque os fariseus, eles tinham ameaçado de prendê-los e etc. E aí ele fala: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aleluia. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Não sou eu que curo, não sou eu que liberto ninguém, é o Senhor. Eu apenas me disponho, volta ao 29, para com intrepidez anunciar toda a palavra do Senhor, o plano da salvação. Então eu me disponho para isso, para falar do amor do Senhor. Mas é Ele que vai estender as mãos, vai curar, verso 30, vai curar, vai fazer sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo. E hoje é tão interessante, né? Aí não está filho, aí está seu santo servo Jesus. Se você for meditar nos evangelhos, Jesus disse que ele fez tudo que Jesus fez foi aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Não fez nada dele mesmo. E hoje você acha que Deus quer que eu e você anunciamos o evangelho com trepidez, com ousadia? Ele quer. Amém?
Então, Deus deu a revelação a Jeremias de que o cativeiro deveria durar 70 anos. Abre lá em Daniel 9. E deveria durar 70 anos, mas somente depois que o profeta Daniel orou, é que o povo foi liberto para voltar para Jerusalém. Eu vou ler alguns versículos aí em Daniel, não vou ler todo o texto é bem grande, eu meditei nele essa madrugada, ele é grande, então, mas eu quero ver o verso 1. 1 diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Olha que coisa tremenda. O verso 4 ainda. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 18. É interessante, o que ele viu? Que tinha findado o tempo, tinha chegado os 70. E aí, o que ele foi fazer? Foi orar. Aí no verso 18 diz assim: inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Verso 23. No princípio das súplicas saiu a hora. Aí no verso 23 é que um anjo voou do céu até Daniel. Fantástico, queridos, a Bíblia é linda. E veio e falou para ele: olha, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Quer dizer, você já, a resposta foi liberada. E o anjo diz: eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E aí nós não vamos ler mais, mas depois você medita nesse texto. Amém. E pede ao Senhor para te dar a revelação. Então, para que a profecia se cumpra, há necessidade de intercessão. Amém? Há necessidade de mover os céus com oração. Então, para que o plano de Deus se cumpra, nós precisamos orar. Para que a aceleração aconteça, precisamos de nos levantar em oração. Em oração com desejo profundo no nosso coração. Quando a palavra fala para clamar, fala de desejo profundo. Amém. Desejo profundo. Então, na sua graça, Deus nos estabeleceu como seus parceiros. E Ele decidiu nada fazer, a não ser que concordemos com Ele sobre a terra. Amém, queridos? Então Deus é soberano sim, Ele é onipotente sim. Amém. Mas Ele decidiu que não agirá sozinho na terra. Aleluia. Amém? Por isso somos chamados para o ministério da oração. Precisamos disso. Então nós não fazemos nada sem Deus. Amém? E Ele não quer fazer sem nos usar como instrumento. Quantos querem ser instrumentos? Aleluia. Então, quando a igreja não ora, ela está permitindo ao maligno cumprir os seus planos. Mas quando oramos, nós damos ao Senhor o canal para agir. Amém? Estamos a Ele. Quando você ora, quando você se prostra na beira da sua cama ou em cima dela, às vezes é lá mesmo que eu me prostro, em cima do meu colchão macio, gostoso, quentinho. Principalmente nesse inverno. Eu me prostro, meio da cara no travesseiro ali.
Estou prostrada diante do Senhor, porque o coração está retido. Então nós podemos ver isso claramente em Êxodo. Vamos ver em Êxodo 17, na luta de Israel contra Amaleque. Sabe o que significa Amaleque? Carne. Meu Deus. Ele precisa ser vencido na minha e na sua vida. A minha e a sua carne precisam ser vencidas. Amém? 17:8. 8-15. Aí diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Inclusive a ordem do Senhor para Amaleque era exterminar completamente. Então a carne é para ser completamente exterminada. Amém? Então com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, no cimo do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Meu Deus. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Ninguém faz nada sozinho. Eu não vou fazer nada aqui sozinha. Eu preciso de você. Moisés não podia sozinho. Arão e Ur foram sustentar as mãos dele. Eu oro, Senhor, que eu tenho orado inclusive para ele enviar ceifeiros, porque a seara está branca. Foi Jesus quem disse que a seara está branca. E eu creio para os dias de hoje que a seara está branca. Se não me engano, 2030, fazem 2000 anos judeu, se não me engano é isso mesmo, que Jesus ressuscitou dos mortos. O que você acha? Eu acho que ele está às portas. Mas também tem uma palavra profética que antes que ele venha, haverá uma grande colheita. Uau, é verdade. Mas para essa colheita, ele mesmo disse: orai ao Pai para enviar ceifeiros. Aleluia. O próprio Senhor falou isso. Então que o Senhor envie ceifeiros que estejam dispostos a se desgastar nessa obra. Não é ser consumido, porque a obra de Deus ela é. Jesus disse que ela é leve e suave, porque é o fardo dele. Amém? Ela é leve e suave. Então, deixa Deus te usar. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu ao monte para orar, enquanto Josué com o exército lutava no vale. Olha, um estava no vale e o outro no monte. Quem estava no monte estava orando e sustentando a obra que estava acontecendo no vale. Esse é um quadro da oração. Amém? Da oração que vai fazer a diferença nessa cidade. Eu estou com foco nessa cidade. Eu estou no grupo dos pastores da Vinha Europa e da Vinha Portugal. Ontem
Eu recebi várias fotos e vídeos. A Videira de Lisboa, por exemplo, ela tinha feito um encontro de adultos há 2 semanas, ou 3 semanas. E ontem ela fez um com 50 jovens. Eu falei, uau! Ontem, na outra semana, fez um com juvenis. Eu falei, glória a Deus! Isso é o que Deus está dando para eles, mas eles trabalham muito. Não sozinho. O pastor Felipe não faz nada sozinho, nem a Lorena. Graças a Deus eles têm uma equipa. E Deus tem nos dado, eu declaro isso, em Portimão também. Amém. Amém? Então, hoje, os nossos inimigos não é carne e sangue, como era nessa época. Amaleque, já disse, é um símbolo da carne, não é? Mas naquela época eram homens mesmo, e com quem eles lutavam. Mas os nossos inimigos hoje são a própria carne e o diabo, são demônios. Que a própria palavra fala para resistirmos o diabo, lá em Tiago, que ele fugirá de nós. Amém? Então, é a razão porque nós precisamos orar com concordância uns com os outros. Porque somos fracos e não conseguimos sustentar a oração pelo tempo devido. Nós precisamos de Arão e Ur. Então, creio que esse quadro é para nos mostrar o quanto é difícil sustentar uma vida de oração. Porque existe tanta indisposição de orar. Precisamos orar mais nesses dias, amém? E quebrarmos esse bloqueio. Em nome de Jesus. Não esconda da presença de Deus. Nós vamos ver aqui rapidamente algumas coisas que são resistência para orar, que geram indisposição. Então, as pessoas sempre perguntam qual a causa da falta de oração. Nós poderíamos apontar muitas causas, mas a falta de oração começou na queda, quando o homem pecou. Quando Deus criou o homem, havia comunhão. A palavra de Deus diz que Deus ia na virada do dia conversar, ter comunhão. Essa comunhão ali é um tempo de qualidade com Deus, onde você fala tudo, inclusive os teus pedidos de oração. Adão fazia isso. Conversava ali com o Senhor, Adão e Eva, né? Então, o Senhor ia. Olha que interessante, não era nem o homem que buscava o Senhor, era o Senhor que ia buscar. Hoje não, está diferente. Na vida cristã, é Deus que tem vindo nos buscar. Em Cristo, amém? Amém. Não é o que o homem faz para buscar a Deus. Você vai orar porque o Senhor está te buscando para um tempo de qualidade com Ele, amém? Amém. Então, as pessoas não oram simplesmente porque evitam uma comunhão com Deus. Que foi o que aquela senhora fez. Quando ela disse, não quero oração. Ela não queria comunhão com Deus. Ou alguns não sabem se relacionar com Deus. Então,
do corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. Amém. Ah, Jesus. Deus vinha ter comunhão com o homem todos os dias, na viração do dia. Mas agora, o homem estava com medo de Deus. Ele tinha medo do seu juízo. Gênesis 3, versos 7 e 8. Senhor, o que diz a palavra? Abriram-se então os olhos de ambos. Deus tinha falado que Deus tinha plantado um lindo jardim, colocou o homem depois de criado nesse jardim e falou para eles que eles podiam comer de todas as árvores. E no jardim tinha a árvore da vida, que representa Cristo, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí o homem escolheu comer da árvore que Deus tinha falado para ele não comer. E o que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Sabe, queridos, na verdade a palavra está falando que eles estavam nus e a palavra é a verdade. Mas antes de caírem em pecado, eles estavam revestidos de glória. Por isso eles não viam nenhuma nudez deles, estavam revestidos da glória de Deus. Então eles podiam ter comunhão com Deus, entendeu? E hoje nós estamos revestidos de Cristo. Aleluia. É o que a palavra diz. E aí, como eles pecaram, a glória se foi. E aí eles se viram nu. Então, uma consequência da queda é essa indisposição de orar. Mas o que muitos não sabem é que a falta de oração é também pecado. Sabiam o que é pecado? Vamos ver o que 1 Samuel 12, 23 diz? Olha só, ele tinha uma revelação clara disso. Aí ele diz, tem todo um contexto, mas ele diz: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Oh, glória! Esse era o coração de Samuel. Naturalmente não queremos ter comunhão com alguém muitas vezes. Nós não queremos ter comunhão com alguém em quem nós não temos prazer. Mas é um prazer ter comunhão com o Senhor. Nós fugimos de pessoas que estão todo o tempo nos criticando. Não é verdade? Condenando e mostrando nossos erros e imperfeições. Tem alguém perfeito aqui? Vou baixar minha mão. Nós fugimos daqueles para quem devemos algo e também daqueles que estão irados conosco. Você percebe que essa é exatamente a imagem que muitos têm de Deus? Nós hoje de manhã tivemos essa prova ali com aquela senhora, porque nós já oramos. Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Então, falta de oração, portanto, é resultado de pouco conhecimento do Pai. Lá em Jó 27:10, vamos ver o que ele diz lá. O que Jó, aliás, aqui nem era, se não me engano, não era Jó falando, era eu não vou ao contexto agora. Deitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso? Invocará a Deus em todo o tempo? Era um dos amigos de Jó. Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois, alimentais vãs noções. Então, nós vemos aí, deitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo. Então, nós precisamos rejeitar todo tipo de pensamento perverso a respeito do Senhor. Ele não é o nosso inimigo, Ele é nosso papai amoroso. Amém. Ele é bondoso. Amém? Então, precisamos rejeitar pensamentos malignos na nossa mente. Amém, queridos? No Salmo 14, verso 4, nós vemos que aqueles que não conhecem ao Senhor também não oram. Olha só. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, e não invocam o Senhor? Eles não oram. Por quê? Porque não conhecem o Senhor. Na revista corrigida, a tradução está: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão. Eles não invocam ao Senhor. Então, antes que possamos orar de maneira efetiva, nós precisamos tratar com toda indisposição a oração. Amém? Então é preciso ter a nossa mente renovada de todo conceito contrário à palavra de Deus. Então, uma vez que a nossa crença é mudada, o nosso coração segue o Senhor espontaneamente. Amém? Ó Jesus. Lá em Jó ainda 15, verso 4, diz assim: e tu tens feito vão o temor e diminuís os roubos diante de Deus? Uma outra razão porque as pessoas não oram é porque não têm temor de Deus. Onde não há temor do Senhor, as pessoas não oram. Nunca pense que o temor seja ter medo de Deus. Ninguém tem que ter medo de Deus. Temor é um coração perplexo diante da graça e do perdão do Senhor. Amém? É um coração inclinado. Ah, Jesus. Nós vemos aí, quero continuar em Jó ainda. Diz assim: e são estes os que disseram, Jó 21, 14, 15 e verso 16. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Olha só, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que nos façamos orações. Sabe, queridos, Jó rejeita o conselho de homens que não conhecem a Deus. Então, tinham 3, entre aspas, amigos de Jó querendo aconselhá-lo. Ele rejeitou o conselho deles. Então, há pessoas que não oram simplesmente porque presumem que não há proveito algum na oração. Vivem perguntando: o que vou ganhar orando? Meu Deus. Pessoas que fazem esse tipo de pergunta nunca vão orar. Então, lendo os versos seguintes, nós vemos que a falta de oração faz com que não haja luz, não haja direção do Senhor, não há conselho do céu para aqueles que não oram. Então, simplesmente não desfrutam da direção do Espírito. Quando não há oração,
não há estabilidade. Meu Deus. Quando aquela senhora rejeitou a oração, eu já estava com isso aqui tudo no meu coração. Eu falei, uau! O vento sopra e a pessoa é levada de um lado para o outro, sem direção. Inclusive, uma das coisas que ela disse, eu não sei se eu vou para casa dormir ou se eu vou para a loja trabalhar. Então, quando nós deixamos de orar, simplesmente nos fazemos semelhantes ao perverso. Que o Senhor nos livre disso, amém? De que sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor em oração. Amém? Sabe, queridos, não há lugar